tantos manuais técnicos de luta, como manual de vendas, manual de marca, captação de aluno, relacionamento com o cliente. Então, todos os manuais, né, de compra, de aquisição de produto, né, para montar a unidade, abertura de loja, tem manual para tudo, né, Rogério? É importante também, né, Rogério, nesse processo a gente entender das dificuldades e desafios que ocorreram nesse caminho, né, Rogério? Porque, assim, não é simplesmente fazer e falar, ó, vai, a gente dá o treinamento, a gente tem que fazer o teste antes, às vezes, de acordo com regiões, muda alguma coisa com relação ao comportamento, né? Porque lembra assim, ó, só para vocês terem uma ideia e fazer comparativo, né, ter um negócio no Brasil já é um baita desafio. Gigantesco. Verdade. Tocar uma empresa no país, em qualquer segmento, é desafiador. Quando a gente fala de uma academia, isso se torna muito pior. Porque além de todo o trabalho que você tem de trazer aluno para gerar receita, gerar faturamento, você tem que reter o aluno com método, com metodologia, com sistema de gestão, com a parte financeira da academia, que é um baita desafio, tão cheio de detalhe, que está tão manualizado os processos, que até a forma de anunciar o currículo tem que ser assertiva. Depois da quantidade de currículo, análise curricular. Depois da análise curricular, entrevista. Depois da entrevista, o onboard, né, a chegada, as boas-vindas do professor na academia. E depois o treinamento, que é o mais importante de tudo. Mas o processo inteiro da contratação de um professor hoje é o que retém a Tinogueira, né? É diferenciado, é isso que faz ser uma academia de sucesso. Porque o desafio de qualquer dono de academia, aí, pessoas que estão na área, é manter o professor, pessoas, né? Manter pessoas. A gente faz durante a nossa aula que o professor tem que dar um relatório. Acabou a aula, o professor traz um relatório para a gente. Né? Do relatório a gente tem chamada, né? Todo dia tem que fazer a chamada para a gente saber o número de alunos que teve naquela aula. Ele tira a foto também da aula, tem um aplicativo, né, que a gente vai falar um pouco do aplicativo, que tem a chamada do aluno. Aquela foto, para bater a foto com o aplicativo, o cara botou no aplicativo lá que tinha 8 alunos. Peraí, nessa foto só tem 5, cadê os... Então a gente não vai ficar o tempo todo, mas ele tem um coordenador que sempre está ali de vez em quando olhando as coisas. E é importante, o aluno faltou, pessoal, o contato com o aluno. E muitas vezes a gente está numa academia de musculação, uma outra academia, você não tem um contato com aquele aluno. Então ele falta uma vez, 2 vezes, terceira vez, tá estranho. Na outra semana ele já está procurando outra atividade para fazer. Então se ele é um cara mais velho, ele vai jantar com a família, vai para um futebol, vai para outra atividade, né, Rogério? Então, quando vem na segunda, terceira semana, você perde aquele cara. Natural, né? Então, é estatística. O cara que vem mais é o cara que passa mais tempo. A gente chama de lifetime value, o tempo de vida dele, duração durante a academia. Então, você gasta, né, um CAC, né, custo de aquisição para o cliente, você tem um custo de marketing para trazer, de recepção, de comissão, que você tem, para você gasta para ter aquele cliente. Se você não tiver aquele cara ali por 3 ou 6 meses, elas por elas. Você está gastando dinheiro, você tem um CAC que você botou lá na internet lá para poder atrair cliente, Google, propaganda, alguma coisa, para trazer o cliente. E se você não passar com esse cara 6 meses, de repente você está passando, ele está praticamente se pagando 6 meses ali dentro e o resto. Então, esse cara tem que passar um ano. O que a gente viu? Um grande público que a gente perdia muito, né? Numa academia de luta, numa academia de cross-combat, de crossfit, a gente tem que pensar muito no público lutador, de verdade. Hoje a gente vê um público família, é diferente. Aquele filho traz a mãe, que traz o pai, e a gente tem a família. Então, a gente criou até o slogan, né? Tinogueira, Academia da Família. Academia da Família. Então, a academia que você vai chegar aqui num dia de tarde vai estar aqui. Né? 30 crianças, né? 30 pais, 30 mães aqui o tempo todo, e umas fichinhas de comportamento. A gente faz muito, padroniza a parte de comportamento com as crianças. Então, é uma outra pegada, né? Uma pegada muito mais família. A gente foi vendo isso. O Ladies Camp, a gente tem um programa de treinamento só para mulheres. Então, no mesmo horário que a mãe está treinando aqui no Ladies Camp, o filho está fazendo Muay Thai e o Jiu-Jitsu aqui do outro lado. Então aí a mãe já vem e ela não fica esperando nesse banco, ela está ali treinando. Então ela aproveita o tempo dela para treinar. Então a gente foi criando programas. Então, na verdade, não é assim, entra aí e treina aí, né? O cara vem aqui para fazer um programa específico. Ele tem a aula, tem no dia, que a gente tem no manual, tem na plataforma. No grupo de WhatsApp, o professor já recebe aquela aula do dia já. Momento do mestre, também as crianças. O que acontece? No final de cada aula, né? O que o pai vem? Quem tem filho pequeno aqui, levanta o braço aqui. A maioria, né? A maioria, né? Igual a gente. Se você, né? Você for botar o seu filho ali no jiu-jitsu ou
né, no jiu-jitsu, no Muay Thai, no judô, você está buscando que ele seja um campeão do UFC ou você vai estar buscando disciplina, comportamento? Comportamento. Disciplina, comportamento, valores, né? Então, o que a gente fez, né? A gente começou com o Instituto Irmão Nogueira e o menino roubou a bicicleta do outro no final do treino, lá no Instituto. Aí o cara expulsa. Não, é esse que a gente quer, porque a gente vai mudar o comportamento desse menino. E trabalhamos, né? Então, no final de cada aula, a gente criou um processo chamado Momento do Mestre. No final da aula, o mestre traz um tema durante aquele mês, agora nesse mês que passou de fevereiro, a gente falava sobre responsabilidade. E para cada tema, cada atleta, cada tema do mês, a gente colocou um atleta. Responsabilidade, a gente colocou o Minotauro. Então ele fala sobre, ele foi atropelado, ele fazia 8 horas de fisioterapia por dia, ele tinha responsabilidade com o treinamento, com o horário e tal, para poder ter o tratamento dele, que ele queria voltar a treinar daqui 5 anos. Longo prazo, com a criança, né? A gente falou sobre responsabilidade e ele traz isso aí, como desenvolver a responsabilidade. Então, são 2 dias na semana, o professor recebe um texto sobre responsabilidade. No início da Academia Tim Nogueira, o que é mais bacana é que todos esses processos que vocês estão vendo foi construído desde lá no início de 2011. Só que, assim, desde aula para o aluno, o dono da academia, o professor, até mesmo o investidor, ele não precisa se preocupar com nenhum método que está construído. Porque tem toda uma retaguarda, uma empresa de consultoria especializada fazendo isso para ir montando todos os métodos. Então, o que hoje o gestor tem que fazer? Executar o que está nos manuais. Isso começou desde 2011 e vem sendo aperfeiçoado a cada ano com novas ideias, novas metodologias. E o mercado vem favorecendo muito. Quando a gente fala do mercado de saúde, todo mundo está vendo aí nos gráficos a tendência de alta. Mas nós estamos vivendo aí um mercado que para nós é um Natal, de tantas pessoas que batem na porta pedindo aula experimental, novas matrículas, e a maioria das academias Tim Nogueira hoje está ficando quase que na capacidade máxima de atendimento. Isso é muito bom. Eu também tenho que agradecer tanto os irmãos Nogueira que ficam fazendo um merchandise o tempo todo, que também traz, obviamente, uma série de alunos para dentro da academia. Isso é um diferencial, né, Ale? É um diferencial porque, principalmente para quem é da luta, sabe... são 2 celebridades, né, ao invés de uma, isso é muito bom, né, terem sido gêmeos. É bom que um então, vai suprir no espaço. São 2 onde os nossos franqueados podem usar a imagem, então tem a fachada, isso tudo atrai clientes, né, porque entende-se que quando você está no sistema de franquia, quando acontece alguma coisa na sua unidade, isso bate na nossa porta como franqueadora. Então isso até quando a gente faz uma compra, né, nós como consumidores, quando a gente compra de uma franquia, a gente sabe que tem a retaguarda da marca, tem jurídico da marca, tem o pessoal lá da franqueadora. Se esse franqueado aqui não me atender, eu vou lá falar com a franqueadora. Isso é muito bom, porque dá credibilidade. E além disso, a imagem deles, a gente só tem aí valores positivos aliados à imagem deles, né? Apesar de muita gente fala assim, né, de serem brutos, né, mas são pessoas extremamente dóceis, educadas, queridas no meio da luta, onde eles vão desde a Ana Maria Braga cozinhar, Masterchef, Fantástico, Luciano Huck, e é muito bacana que isso acontece constantemente de serem chamados para programas onde tem mídia e as pessoas assistem em casa e, consequentemente, depois de uma ida no programa, aí vem mais alunos. Então, isso agrega a marca por estarmos há tanto tempo com ela no mercado e de uma forma limpa, né? Sem manchas, sem escândalo. Acho que isso, com certeza, agrega no negócio. Uma marca forte é o que a gente tem. Eu acho que a gente pode agregar muito nas academias, trazendo a marca forte. E o método, porque a gente fala assim, que a primeira coisa que a pessoa, né, para comprar um negócio é confiar, né? É confiar. Quando a gente fala da metodologia, que a gente cuida eu vou te falar, foram muitas experiências, né? Porque a gente, durante um tempo, eu me lembro, né, ali, a gente acordava numa cidade e depois viajava. Você lembra daquela implantação, a gente... Uma loucura. Então, vi de tudo, dando seminário, graduações, inaugurações de academia. Então a gente foi pegando cada vez mais experiência, né? Desde uma aula prática, uma aula para criança. Então isso a gente foi aperfeiçoando o contexto. Acontece também um problema. Esse turnover, que você demite um professor no meio do caminho, como é que a gente vai reciclar? O que a gente fez? A gente criou uma plataforma EAD, a gente tinha uma extranet, onde o franqueado, né, tem a comunicação com a franqueadora toda, e aí dentro da extranet tem todos os vídeos gravados, onde aquele professor que está entrando, ele vai ter um curso de treinamento, até acontecer uma reciclagem, né, presencial, ele vai ter esse curso aí nesse meio tempo. Então o professor ele entra, ele já tem acesso
aos vídeos da metodologia, e aí sempre alimentado nesse grupo de WhatsApp. O que acontece? Todo domingo, né, a gente manda para o professor aquelas aulas da semana no WhatsApp e reforçando na plataforma também. Então, muitas vezes a gente tem acesso, por exemplo, essa semana esses professores tal não entrou na plataforma. A gente sabe que aquele professor não está dando aquela aula dele. Então, fica mais fácil a gente controlar e aí conversar com o coordenador dele, com o franqueado, ó, está acontecendo, seu professor não está acessando as aulas, você está dando aquela aula da metodologia, então é muito mais fácil para a gente. Hoje a gente foi criando, né, colocar a foto da aula, aí se você confrontar com o sistema, com o aplicativo. Então, é que, assim, ó, a gente vai entrar numa bateria de benefícios que tem a Academia Tino Nogueira, né? E só para fechar o bloco dos números, que nós estamos falando das tendências, da quantidade do mercado que tem, o mais interessante é que todos esses benefícios que nós vamos falar agora da academia, a gente tem que levar em consideração também o mercado de franchise. Que o mercado de franchise movimentou no último ano mais de 200 bi em movimentação financeira. É um mercado que está em plena expansão. No Brasil, né? Isso só no Brasil, gente. Está crescendo 23% ao ano. Então o mercado de franchise é um mercado seguro. Até as próprias estatísticas do Sebrae, as empresas ou os empreendedores que querem seguir o seu negócio, nos primeiros 5 anos, onde ele mais sofre para conhecer sobre o negócio, 95% dos empresários fecham antes de 5 anos. E esse número cai muito, cai drasticamente, cai para 23% quando ele está dentro do modelo de franquia. Então, olha a segurança que isso leva quando a gente está falando de um modelo de franchise como é a Tino Nogueira hoje. Quando você fala assim, sobre o mercado, né, sobre essa questão do franchise, eu acho interessante a gente reforçar exatamente isso. Ele é como se a gente fosse de mãos dadas com o franqueado até o fim. Até hoje, constantemente, o franqueado, eu preciso de uma consultoria com a franqueadora porque está acontecendo isso aqui na minha academia, eu não estou sabendo lidar. Então, você imagina, empreender no Brasil já é desafiador. Agora, se empreender sozinho é muito mais. Agora, você imagina assim, a cada problema que você tem, você levanta a mão e alguém te atende e fala, não, a gente faz isso há 14 anos, não faz desse jeito, vem pra cá. Faz assim. Orientação. Então, isso facilita todo o caminho, né? O que influencia no negócio a avaliação territorial? Com certeza. Hoje, nós da SAF, né, somos 86 escritórios espalhados em território nacional, são mais de 300 consultores que dão apoio, obviamente, não só para a Tino Nogueira, mas para diversos portes de clientes de segmentos diferentes, pelo Brasil todo. Então, hoje são 86 escritórios da SAF que faz esse trabalho de suporte para as academias Tino Nogueira. E quando vai abrir uma franquia nova do Tino Nogueira, nós usamos uma plataforma GeoFusion, que é uma plataforma do mercado, que ela faz análise territorial. Porque um dos principais pontos para montar uma academia ou qualquer segmento, você precisa acertar no ponto, precisa ser assertivo no local. Isso representa assim, uma chance de sucesso muito grande em relação a pegar o primeiro ponto que viu na frente e abrir o negócio, sem ter a parte econômica e financeira que corre ao redor daquela localização. Hoje a gente usa a GeoFusion, que ela é líder de mercado nessa análise de geomarketing, de georreferenciamento. Hoje, só para ter uma ideia, uma pesquisa dessa, uma análise feita dessa por nossos consultores, custa em média R$ 8.600 a R$ 10.600 por ponto, cada ponto que precisa. E hoje, dentro desses benefícios, a gente tem no pacote do Tino Nogueira... Das modalidades dos 3 modelos, né? Dos 3 modelos que nós vamos apresentar aqui daqui a pouco para vocês, está dentro desse pacote de benefícios que vocês vão receber. O GeoFusion faz parte para que tanto o time da SAF como o time do Tino Nogueira localiza para vocês interessados nesse modelo de negócio o melhor ponto, que representa 90% do sucesso da academia. Está bem localizado. Uma coisa importante, quando a gente fala de avaliação territorial, né, ele falou aqui assim, vou escolher um lugar para minha academia. Legal. E quem já tem academia e está fixada? Legal. A gente vai ajudar também a fazer essa avaliação, o que tem no entorno. Porque tem vários estudos que falam que o raio de uma pessoa para ir até a academia é de 5 quilômetros. Então a gente tem que entender quantas escolas tem por perto, quantos condomínios tem por perto, como que vai ser a prospecção. Que foi essa época, ainda mais depois da pandemia, a gente ficar esperando o cliente chegar. Então a gente tem que fazer a prospecção. Então essa avaliação territorial ela é extremamente importante e engloba nos modelos que a gente tem. Só para ter uma ideia, gente, quando a gente faz essa análise, a gente consegue saber a renda per capita em volta da academia. É muito bom. Então, por exemplo, quanto que vai ser a mensalidade da minha academia? Não sei. Eu preciso saber, num raio de 5 km, quanto que aquele público que está localizado naquela região tem de renda per capita, quanto que ele recebe por mês, a média de 3 mil, de 5 mil, de 7 mil, e aí a gente constrói a mensalidade. Então, em número de benefício, além do ponto, mensalidade, retorno, payback,
tudo começa pela análise A territorial. plataforma online de treinamento e gestão, o Rogério comentou aqui. Então, como que é a nossa comunicação com franqueados? Nós temos uma plataforma onde o franqueado acessa, lá ele abre chamado, lá ele vê os informes e lá tem a parte das aulas. Então, todo o treinamento, não somente dos professores, mas e também o treinamento de processo de vendas, a parte de coordenação para um coordenador. Eu tenho um coordenador aqui, como é que funciona? Isso que o Rogério falou, eu acho que é um dos pontos principais, e a gente, por ter colocado durante esses anos todos a mão na massa, nós entendemos o que é ser dono de academia. E uma pessoa sai num dia e no outro dia você fala assim, eu vou ter que treinar tudo de novo, a pessoa nova que está entrando. Então, os treinamentos vão estar prontos para você colocar a pessoa numa sala e falar, hoje você vai aprender sobre o processo de vendas, está aqui. Isso é extremamente importante. O treinamento, como eu falei, né, em vendas e técnicas de negociação, o ponto crucial disso daqui é que ele não é estático. O mundo não é estático, né? Então, a cada ano, a gente sempre está com especialistas, a Raíza está com a gente, avaliando o mercado, várias outras pessoas especialistas, não só de vendas, mas também de vendas para academias, que a gente sabe que tem algumas particularidades, estão conosco, nós estamos refazendo esse processo, mudando, entendendo nas nossas reuniões quinzenais com os franqueados o que está funcionando, o que não está funcionando, isso aqui troca, muda. Então, toda essa parte de treinamento também está inclusa. Todos os scripts também, né? Scripts de objeções, quebra de objeções. E parece, assim, a gente falando aqui de uma plataforma de gestão, talvez pareça algo complexo, mas até a mensagenzinha de WhatsApp de confirmação de agendamento, a gente tem lá um modelinho para facilitar, onde a gente entende que é mais fácil a pessoa apertar e responder se ela vem mesmo na aula, se não vem, né? Então, tudo isso tá dentro desse treinamento de vendas. Esse aqui, na minha opinião, é um dos principais, que é a estratégia de retenção de alunos, porque não adianta você vender se o balde estiver furado. Né, que aí você fica aqui, quase que enxugar o gelo. Vai vendendo, vai perdendo aluno, vai vendendo. E é normal, né? Muito normal. Exato. Em academia, né? Porque você tem um tempo, que a gente fala que é o lifetime, né? O tempo de validade desse cara dentro da academia. Ele tem um tempo, entre outra rotina, o professor não liga para ele, não tem os argumentos de retenção. E a gente tem um processo no final da aula que a gente fala que é a conversa privada. Todo dia ele tem que fazer uma conversa privada com o aluno, só para fazer uma... É tipo como se fosse uma pesquisa de satisfação. E aí, tá achando da aula, como é que tá? E aquele cara, se tiver alguma coisa, ele vai dizer, alguma objeção, o banheiro tá sujo, né, recepção, ele vai te dar alguma dica se ele tá prestes a sair, né? São erros que, por vezes, donos de academia cometem por não entender a importância do relacionamento com o cliente. E aí, poxa, a gente teve não sei quantos de cancelamento. A gente sabe que tem alguns motivos, né, às vezes, para cancelamento. Acredito que os donos de academia que estão ouvindo a gente, vocês estão aqui, a gente já tem que levantar o braço de vitória por termos atravessado a pandemia. Com certeza. Né? Então, assim, se mantermos de pé, várias redes fecharam, redes grandes, fecharam mais de 20 unidades. Então, assim, a gente se manteve de pé e a gente sabe o quão desafiador é segurar o aluno. Porque não é só o segurar, é a experiência que a gente está proporcionando para o cliente. Isso tudo está na estratégia de retenção de alunos. O sistema de gestão empresarial, né, customizado. Aqui, quando a gente fala sistema de gestão, a gente falou aqui sobre a plataforma de gestão, que é para o franqueado. Quando a gente fala de sistema de gestão, nós temos parceria com o Sistema Evo, e é uma parceria já de longo prazo, 8, 9 anos, por aí estamos 2015, com eles, aonde nós somos, por sermos rede, por termos força e a importância de estar dentro de uma rede, nós temos muitos benefícios. E um deles é, tudo que a gente pede, eles fazem. Então, assim, a gente precisa agora ter a graduação dos alunos por presença. Eles customizaram o sistema e a gente teve. A gente precisa de uma adaptação no sistema na parte financeira. Eles customizaram e tivemos. Isso é muito bom, porque isso deixa cada vez mais, como é que eu vou dizer, personalizado para o nosso negócio, que tem particularidades e que talvez outros sistemas não atendam. Então, a gente tem condições especiais com o sistema e ele é customizado não somente no quesito de módulos, mas também com relação ao aplicativo. O Rogério falou mais cedo sobre o agendamento de aula, a graduação do aluno. Eu consigo ver se o aluno está apto para graduar de acordo com as presenças dele também, é um dos critérios. E o nosso aplicativo é todo personalizado, né, Rogério? Todo personalizado, tem a cara da Tia Nogueira, então o aluno vai estar lá vendo o aplicativo e tem a cara da Tia Nogueira. Essa questão da graduação, da presença do aluno, isso é muito importante, porque se o professor conseguir manter uma retenção, provavelmente de alunos presentes na aula dele,
provavelmente ele não vai ver tanta gente saindo, né? Como eu te falei, né? O cara vai estar pagando R$300 numa academia, R$400, R$200, e ele, a sensação que ele não está indo treinar, ele está botando dinheiro, né, fora. E a estratégia de uma academia barata justamente é isso, o cara paga, mas não vai. E já, se você quiser subir o ticket de sua academia, ele paga, mas é certo ele frequentar a sua academia. Então, a nossa estratégia é manter o pessoal ali na frequência. Por isso, o aplicativo é ótimo, porque a gente vai estar sempre graduando. A gente passou umas experiências na pandemia, onde a gente colocava aula online e os alunos presentes na aula online, né? Poucas academias passaram por isso. Botava lá, abria uma aula no Zoom, com 50 meninos lá treinando com a gente do outro lado, porque a gente criou esse processo de chamada, pauta, graduação. Reter o máximo, né? E retendo a galera, mantendo a galera no ritmo. Então as academias passaram. Teve um professor que falou assim, pô, mas aí na pandemia, eu falei, professor, a gente vai conseguir. Né, o menino lá de Londrina, aí falou, pô, vamos conseguir tal. E aí, de repente, passou a pandemia agora, a turma dele cheia de kids. Eu falei, cara, falei para você que a gente ia conseguir. A gente fez o sistema, né, de retenção, com as lives, né, com as graduações, a gente conseguiu manter o pessoal no aplicativo ali o tempo todo, agendando aula, marcando aula. Isso é muito importante para a gente. Então, mas foram anos desenvolvendo com essa parceria com o Evo aí para a gente conseguir chegar. E é legal até para quem quiser conhecer, ver a cara do app, é só entrar na Apple Store ou mesmo na Google Play, né? E acessar lá Tim Nogueira App. Então vocês já vão ver que já tem a nossa cara, não é um aplicativo de alguém que você usa, não, é personalizado, tem a imagem dos irmãos, as cores da Tim Nogueira, isso é muito legal. Principalmente os alunos adoram, né? Quando a gente migrou, assim, foi muito bacana. O que também tem? O Facebook e o Instagram com a marca Tim Nogueira. A gente falou um pouco aqui sobre força da marca. A gente sabe que marca sozinha não anda. Não adianta eu ter uma super marca e não fazer o trabalho bem feito dentro da academia. Só que com o Facebook e o Instagram oficial, né? Por exemplo, abrir uma unidade no Recreio, então o meu Instagram vai ser TN Recreio. Ok. Quando eu vou fazer ações de marketing, quando eu vou prospectar parcerias, quando eu vou fechar patrocínios locais para minha unidade, é tudo muito mais fácil, porque você está falando como um representante, como um sócio do Minotauro e do Minotouro. Então, isso traz credibilidade pela imagem deles, e isso há anos, né, já acontece. Obviamente, os formatos foram mudando por conta de toda essa tecnologia do marketing digital, mas é muito importante como os franqueados entendem que isso é um aliado, né, Rogério? É um aliado, e a gente começa a fechar muito plano, né, corporativo com empresas, né, grandes empresas. Então, a gente entra lá, apresenta como Tim Nogueira, com escolas também parceiras, né, a gente vai lá, ó, vamos aqui falando sobre a Tim Nogueira, mostra a nossa metodologia, tudo que tem de assistência para criança. A gente também tem livros educacionais para educação física, extracurricular. Então a gente mostra isso junto com as planilhas, os boletins. Então a receptividade que a gente tem nas escolas é muito grande. Então o franqueado vai ter todo esse pacote para poder mostrar nas escolas e nas empresas também, no corporativo. Aí dá um desconto e traz o aluno já pronto, né, porque a gente já fez a apresentação. Tudo isso, né, agregado a uma marca. Quando a gente fala, né, Rogério, assim, várias empresas elas fecham no primeiro ano, né? Por quê? Muitas vezes por causa da marca, né? As pessoas não compram porque ainda não está conhecida aquela marca. Então demora ali 2, 3 anos até você fazer uma marca conhecida. Quando você tem uma franquia, você já tem uma marca conhecida. Então isso facilita, meio caminho já, né, muito mais, né? Assim, a chance de uma franquia fechar é muito menor do que de uma empresa fechar, né, Rogério? Já existe uma tradição, já existe um propósito dos irmãos Nogueira. Tem uma série de benefícios, né, pessoal? Começar hoje um negócio do zero, com uma marca, tentar construir, consolidar e cativar alunos para trazer alunos para dentro, é muito mais desafiador quando você vem com uma marca Tim Nogueira, com 2 campeões mundiais e ainda por cima fazendo merchandise ao redor aí dos 5 quilômetros da sua academia. Gente, favorece demais o negócio. E falando essa questão de favorecer, né, a gente está vivendo uma era onde tem que postar, tem que fazer stories, tem que fazer o tráfego, e aí o franqueado, né, o dono de academia fica, caramba, eu não vou dar conta. Quando a gente coloca aqui que a gente dá, né, os vídeos e campanhas com os irmãos e o kit de peças para campanhas mensais, a gente tem a campanha do mês, e campanha do mês não é assim, é mês das mães, tá? Então pode usar essas imagens, a gente dá os posts prontos. Você não precisa mais fazer criativo, contratar o designer para ter um post. A gente ainda fala assim, uma estratégia bacana, 5 posts por semana, tá bom? Um por dia. Imagina quanto custa uma agência de marketing ficar fazendo post para vocês, né? E uma agência com copyzinha, né? para copiar, colar.
Então, tudo isso já está dentro do pacote de benefícios que vocês estariam recebendo ao adquirir uma franquia. São os criativos, são as copies, são os temas, as abordagens que, como sugestão, que você pode ter como, a gente quer fazer algum tipo de benefício ou de promoção esse mês, a gente faz algumas sugestões. E mais, nessa plataforma que o Rogério falou, tem a opção de você pegar algumas artes, e não só artes, mas materiais que nós temos padrão, tipo assinatura de e-mail, cartão de visita, ir lá e editar e botar o seu nome, a sua unidade, o telefone e o endereço da unidade. Então, assim, é para que você realmente tenha as ferramentas, o que a gente faz é dar a caixa de ferramenta, né? Com certeza. Para a pessoa poder seguir. E aqui, nessa questão do kit de campanhas mensais, a gente fala também dos vídeos dos irmãos, porque a gente não dá só o criativo estático, a gente dá reels, a gente dá vídeos que a gente grava aqui, grava em São Paulo, grava em aulas, vídeos de alta qualidade, vídeos profissionais, para gerar engajamento para as redes dos franqueados e também ter a proximidade com eles. Porque apesar de serem 2, né, tinha que ser uns 20, 30 para a gente conseguir estar presente em todos os lugares. Toda sexta-feira é dia de gravação, então já tem os pedidos, né? Essa semana a gente gravou para Londrina, gravou para Ribeirão Preto, então Ribeirão Preto vai abrir uma turma de Muay Thai e tal horário. Eu vou lá, pessoal, aqui eu de Ribeirão tal, tá sabendo que tem uma novidade, a Tia Nogueira tá abrindo essa aula de Muay Thai Kids para você e tal. Ele fala sobre Muay Thai Kids, então a nossa intenção é que ele poste um vídeo comigo, customizado para a academia dele. Então, a gente tira um dia na semana só para gravação. Vem o videomaker para cá e a gente o cara faz o pedido pela extranet, né, a linha recebe e passa a gravação da semana, solicitações de vídeos específicos para aquela unidade. A nossa ideia é sempre estar alimentando o franqueado dos vídeos pessoais aí com a nossa imagem. Nós temos os vídeos de WhatsApp para você enviar com ele. Ele gravando e falando assim, ó, olá, tudo bem? Eu vi que você não veio no seu agendamento. Você não pode desistir, então é melhor você reagendar. Você imagina isso? Você mandar um vídeo desse para a pessoa que faltou no agendamento? Ou, tô sabendo que hoje é seu aniversário. São 18 vídeos que tem gravados por ele. Então isso tudo traz para o aluno, mesmo ele não estando lá na unidade, traz essa proximidade. Isso é muito bom. Desde o manual de aula, também o manual, né, do professor, comportamental do professor, como o professor fazer esse relacionamento com o aluno. Então, no final de cada aula, a gente tem lá a conversa privada, qual foi o assunto da conversa privada. Então, o cara termina a aula, ele tem um relatório de aula, o que ele fez no momento do mestre, por que não fez, né? Se ele não fez, ele tem que explicar por que não fez, qual foi a aula do dia, ele fez, ele tem que colocar lá a aula que ele viu na plataforma, qual foi a conversa privada, o assunto da conversa privada que ele fez com o aluno, né? Então, ele bota lá, então a gente vê, então o cara tem um coordenador, então a gente vai bater se ele está no manual, se ele está assistindo a aula na plataforma, então é uma forma de você cercar para que esse cara não venha dar uma aula muito difícil para o seu aluno. Isso e também acontece, né? Isso faz com que você evite perder tempo. Quantos professores não ficam falando, caramba, o que eu vou dar hoje? Não, peraí, hoje eu vou dar jab direto. Não, mas ontem eu já dei isso. Não tem mais isso. Tem a aula do dia, senão, o professor não precisa pensar. É só ele ir lá e executar a aula. E lógico, a gente costuma falar que é o temperinho do professor, mas o conteúdo é como escola, é como universidade. O conteúdo ele tem. Então, um grande benefício é tanto para o time, quanto para o professor sozinho, que vai estar entrando na Tia Nogueira. Ele não tem mais essa preocupação, plano de aula, eu vou ter que domingo de noite escrever todos os treinos da semana. Acabou. Os ganhos extras com produtos oficiais. Tá bom, Aline, matriculei o aluno, mas e aí? Kimono, ele precisa do kimono para treinar. A gente tem o kimono, a gente tem a luva, a gente tem o escudo de chute, a gente tem o saco de pancada, tudo personalizado. Então, é uma renda extra, né, um ganho extra para o franqueado, poder ainda vender produtos. Temos fornecedores homologados, né, que são fornecedores onde a gente validou, entendeu que eles são aprovados, os produtos são testados antes e eles têm condições especiais para os franqueados. Então, você compra os produtos e revende e tem ainda uma renda além das mensalidades. Tá, Aline, eu não quero ter os produtos, eu não quero ter estoque, que é muito comum, ainda mais quando a academia é pequena. A gente tem um e-commerce, com esse e-commerce tem outros produtos lá também e você pode fazer até melhor. Você pode mandar o seu aluno ir lá comprar, você não precisa nem você comprar no e-commerce. O aluno compra e você é comissionado por isso. Então, isso é bacana, porque você tem um voucher, você né? entra num ecossistema. Exatamente, você entra num ecossistema onde sem uniforme o aluno não fica e você pode tanto comprar e vender na sua academia, como a gente tem a Tia Nogueira Store ali na frente, aqui na unidade de conceito, quanto
direcionar o seu aluno para comprar lá se você não quiser, de repente, estar com estoque ou até não ter espaço. Então, é um benefício, é uma coisa que a gente vem aprimorando aí durante esses anos. Treinamento inicial, todo online, então dá para fazer de qualquer lugar, de onde estiver, esse treinamento inicial para preparar tanto o time de vendas, quanto professores, quanto o próprio franqueado na questão de gestão, que isso é todo o pessoal da SAF. Também, né? Exatamente, o pessoal da SAF vai estar com a gente, então isso aqui não tem, porque né, você vai abrir o negócio, e agora? Faço o quê? Então, você vai ser assessorado com relação a isso. A convenção anual dos franqueados, uma vez por ano, que ela é presencial, encontro presencialmente. Nesse encontro tem especialistas de mercado, não é só o pessoal interno de TIM Nogueira e SAF, vão ter especialistas da área de academias que vão estar junto com a gente. Os franqueados, os melhores franqueados também vão trazer. Os melhores franqueados são premiados, os premiados vão trazer os cases também, né, do case que eles estão desenvolvendo. A troca Essa de experiência, troca de experiência é muito boa. importante. E falando em troca de experiência, outro benefício é o quê? Nós fazemos reuniões online. Porque assim como a gente entende que é importante o relacionamento com o aluno, da academia com o aluno, para ele manter o contato, o nosso de franqueadora com franqueado é muito importante. Então a gente abre o Zoom, tá lá, faz entrega de conteúdos diferentes, ou é de marketing, ou de vendas. Às vezes, um grupo de franqueados fala assim, olha, a gente está precisando aqui rever a parte da metodologia Kids. A gente sobe um treinamento ao vivo da metodologia Kids. Então, essa troca, né, eu acho muito importante quando você está falando de rede. É aquilo que a gente falou aqui, você não está sozinho. Mesmo que você seja o professor que vai com a sua mochila lá no condomínio da aula, eu tive uma situação esquisita aqui, aconteceu isso, não estou conseguindo captar alunos. Você levanta a mão, você está com outras pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Quero dar um recado importante para você. Nós crescemos. E aí, gente? Acabou que a gente falou bastante, né? Fuso. Está sendo um momento incrível para a família TIM Nogueira. A TIM Nogueira foi criada do desejo do Rodrigo e do Rogério terem o seu próprio espaço para treinarem com os atletas profissionais amigos. Daí surgiu de fato o TIM Nogueira, com o Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Anderson Silva, e ali se tornou a sua segunda casa. Eles eram visionários e viajavam muito para o Japão, Estados Unidos, Cuba, Tailândia, Europa, para treinarem com os melhores professores locais. E traziam muitos atletas e treinadores de fora do Brasil e de outros estados do Brasil para trocar experiências com o time. Nisso, foram sempre pensando em criar uma metodologia de ensino diferenciada. Na sequência, pessoas ao redor da vizinhança do Centro de Treinamento TIM Nogueira pediam para que houvessem aulas para que pudessem praticar alguma atividade. Este foi o início da rede de franquias TIM Nogueira, com unidades em todo o Brasil e também Estados Unidos e Dubai. Toda essa transição foi onde o Rogério e o Rodrigo decidiram trabalhar com crianças e formar futuros campeões. Mas ao mesmo tempo sabiam que o esporte não era apenas para formar competidores de alta performance. Entenderam que haviam diferentes tipos de clientes, atletas profissionais, atletas amadores e pessoas que queriam transformação, sejam por resultados estéticos, benefícios psicológicos ou vencer os seus próprios limites por meio da metodologia. Começou tudo aqui. Nunca imaginamos que íamos expandir de tal forma, onde daqui até o Japão, somos sempre muito bem recepcionados por todo o legado e as conquistas do Rodrigo e do Rogério com as artes marciais. Muitas pessoas falam em sonhar grande, mas nós achamos que o que você tem que ter é um propósito e não um sonho grande. Pois com o nosso propósito que trilhamos essa jornada incrível, que sempre foi transformar vidas das pessoas com as artes marciais. Quem nos conhece sabe o quanto nos conectamos a isso, o quanto literalmente lutamos. Quando o Rogério pisa no octógono e o Rodrigo assim também fazia, é sempre conectando com o nosso propósito. Eles ganharam prêmios ao redor do mundo e nunca foi para mostrar a alguém, mas sim para eles mesmos. Sempre buscaram a melhor versão deles, diariamente. E quanto mais eles se desafiavam, mais eles queriam novos desafios. Até hoje é assim. Você é o nosso combustível. Você que estava conosco, compartilhamos os nossos sonhos com você, a nossa expansão. Você vibrou com as nossas vitórias, com as nossas conquistas. Pessoas como você confiaram a sua vida a nós. Mas nós estamos em uma fase de crescimento e buscando dar maior conforto, modernidade, melhor mobilidade para os nossos alunos.
Por isso, tivemos que tomar a difícil decisão de encerrar as atividades da Tinogueira Recreio para entregar algo ainda mais surpreendente em termos de experiência e qualidade para os nossos alunos, parceiros e colaboradores. Foi uma decisão muito difícil e nós estávamos esperando o momento certo para fazer isso. E todas as vezes quando decidíamos, desistíamos por toda a história que passamos aqui. A Tinogueira Recreio deixa de existir, mas continua a sua história em um local incrível que em breve vamos revelar para você. Da onde viemos, a nossa família nos ensinou que precisamos ser gratos por tudo que passamos. Obrigado a todos que apoiaram a Tinogueira, mas também aos que não, pois estes nos fizeram crescer e nos tornar mais fortes cada vez mais. Nosso muito obrigado. Juntos, quebramos paradigmas com as artes marciais e transformamos a vida de milhares de pessoas nesses 13 anos. Esperamos você, que faz parte da família Tinogueira, na nossa unidade Conceito, que está sendo preparada com todo amor e carinho.